Existem corintianos que são mais corintianos do que outros corintianos? O termo corintiano de verdade implicaria em existir corintianos de mentira, e é nesse debate que a gente vai entrar hoje, porque tá começando o Ideologia. Vai, Corinthians! Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes, esse é o quadro Ideologia, onde a gente aborda curiosidades, história e filosofia corintiana. Já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal se você for corintiano de verdade. Será que isso existe? Logo de início, para a gente entrar de maneira mais profunda nesse raciocínio, a gente precisa facilitar a compreensão e para isso a gente vai dividir em dois polos: corintianos que torcem pelo Corinthians e corintianos que vivem a ideia de ser Corinthians. Nem todos que torcem pelo Corinthians vivem a ideia de ser Corinthians, mas todos que vivem a ideia de ser Corinthians torcem pelo Corinthians. Pessoas torcem pelo Corinthians, pelo São Paulo, torcem para o filho passar na faculdade, torcem para ganhar um aumento no final do mês. Torcer significa prezar com veemência algo positivo para um dos lados da história. Torcer está ligado a algo abstrato, não se mede a maneira como a pessoa torce, independente do quão relacionado ela está ou não com o placar, a menos que essa pessoa se manifeste dizendo que o placar não importa tanto quanto para outros torcedores do mesmo patamar. Agora, o que difere um grupo de torcedores é uma parcela dentro desse grupo que vive de maneira mais intensa algo ideológico, algo social dentro daquele mesmo grupo. Afinal, viver pelo Corinthians transcende os 90 minutos, transcende a partida, as 4 linhas, transcende o clube, transcende o esporte, transcende a vida. São coisas que influenciadores e formadores de opinião, que são muito comuns de serem encontrados por aí, nunca vão entender e, por não entender, pela ignorância, acabam zombando de quem vive a ideia de ser Corinthians, sendo que o próprio ato de torcer para o Corinthians está diretamente ligado à filosofia de ser. Para entender a gravidade de ser tão raso numa ideia quando se zomba, por exemplo, da fé corintiana, é primeiro importante entender por que você se tornou corintiano. Foi influência dos seus pais, foi influência da rua, foi influência dos estádios, das festas, o que te tornou um corintiano? Muitos diriam que essa influência veio da beleza dos estádios, das festas impregnadas em todos os 4 cantos do mundo, e isso está ligado diretamente às torcidas organizadas que por si só, em essência, já vivem a ideia de ser Corinthians. Portanto, a ideia é a raiz da sua torcida, se esse for o seu intuito. Uns, apesar de sentir, não conseguem entender por que a gente acredita até os 49 do segundo tempo. Isso acontece porque desconsideram a história, como por exemplo em 1977, aquele gol quase sobrenatural do Basílio naquele campeonato paulista após 23 anos de fila. Isso não significa aceitar a derrota, glamorizar os tempos de crise, mas acreditar e se sentir representado num povo que acredita no impossível. Quando a gente valoriza a raça, vontade, a gana, o suor, o sangue na camisa, como na camisa do Zé Maria na década de 80, a gente não tá esquecendo da técnica nem nada disso, mas a gente tá tendo a representação do povo, daquele que acorda na favela às 5 horas da manhã, pega o busão lotado para trabalhar para um burguês às 8 no outro dia e mesmo assim não desiste, nunca baixa a cabeça. É essa raça que a gente quer ver dentro de campo, que a gente quer ver numa partida de xadrez, que a gente quer ver na vida, porque a gente vive essa raça. Acreditar na vitória, mesmo que tudo conspire contra, não tem nada a ver com o jogo, porque se nós não existíssemos, o jogo não existiria, e nós somos a luta, nós acreditamos. Portanto, a conclusão é que quando se trata apenas do verbo torcer, dos simples torcedores, é óbvio que ninguém é mais torcedor do que ninguém e ninguém pode medir a maneira como você torce. Agora, quando nós misturamos a fé, a identidade, a filosofia corintiana e a ideia de ser Corinthians, aí é incomparável. E sim, existem corintianos que são mais corintianos do que outros corintianos. Quando você dá comida a quem tem fome, você está sendo Corinthians. Quando você dá voz ao oprimido, você está sendo Corinthians. Quando você luta por justiça e igualdade, você está vivendo a ideia de ser Corinthians. Quando você luta por democracia, você está sendo Corinthians. Com isso, por extensão, quando buscamos dentro de campo alguém que represente essas ideias que vivemos fora de campo, nós estamos sendo Corinthians.
Corinthians. Agora uma coisa que eu quero que você nunca se esqueça: não deixe que nenhum influenciador, pelo dom da oratória, manipule através de ideias vazias aquilo que a gente acredita como ser Corinthians. Pessoas que só se preocupam em manipular uma massa burra, minimizando a fé de um corintiano. Porque acreditar é algo inerente do povo, é ser favela, é ser rico nas ideias. E que fique claro que isso não significa ser passivo com resultados ruins e nem não acreditar em dias melhores. Porque quando o Corinthians está explodindo na crise, quem vai brigar na porta do CT são pessoas que vivem a ideia de ser Corinthians. Quando o Corinthians toma um gol e a torcida grita muito mais forte, são puxadas por pessoas que vivem a ideia de ser Corinthians. Não são youtuberzinhos que ficam plantando esse tipo de ideia na sua mente que vão lutar quando realmente a massa corintiana precisa. E aí, você quer viver de Corinthians ou apenas torcer para o Corinthians? A tua resposta nesse momento diz muito se o Papo Fiel é ou não é o seu lugar. Comente aqui embaixo qual a coisa mais Corinthians que você fez na sua vida, porque eu vou curtir muito ler a sua história. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito e vai Corinthians! Se o resultado em campo te toca, revolte-se ainda mais com a pobreza de um povo que luta diariamente. Indigne-se com a desigualdade, chore pelo seu irmão corintiano largado numa calçada qualquer coberto pelo papelão molhado, sofra pelo gol perdido, mas também pela família sem estrutura, pela mulher agredida e pelo preto discriminado. Entenda a ideia de ser Corinthians.